Olá, pitaqueiros, sejam bem-vindos a mais um episódio Pitacos de Trânsito, onde eu, Rodrigão, e eu, Crepaldi, toda semana com assuntos interessantíssimos para você, pitaqueiro. E hoje nós temos a honra de ter aqui dois convidados. Eles vão falar para nós sobre o processo de habilitação PCD. Para isso, a gente tem o especialista Carlos Lozano e nós temos a nossa amiga Thaís, famosa Thaisinha, que é quem passou pelo processo de ponta a ponta e vai contar para nós tudo o que acontece na realidade quando você vai se habilitar na categoria PCD. Lozano, obrigado. Thaís, obrigado. Satisfação estar aqui. Lozano, como é que funciona para poder a pessoa ter direito a pedir para se habilitar nessa categoria PCD? O primeiro passo é a pessoa ter exames que mostra essas lesões e a causa dessas lesões que ela alega ter. Geralmente é ressonância magnética, tomografia. No caso de pessoas que têm haste metálica, pino, aí os peritos aceitam um raio-x que mostram essas lesões aí. Com base nos exames, a gente vai orientar se ele vai ter necessidade de adaptação, como que será o processo dele dali em diante. Estando tudo ok, o primeiro passo vai ser ele agendar no Detran, renovação de CNH com alteração para PCD, e ali ele vai ser encaminhado para um perito. O perito vai avaliar os exames que ele vai apresentar e o exame físico, para ver se realmente ele faz jus a enquadrar como PCD. E se ele enquadra, se ele tem necessidade de adaptação, ou se só o carro automático com direção hidráulica é suficiente para que ele possa continuar dirigindo com tranquilidade, sem o risco de causar um acidente aí no trânsito por estar dirigindo um carro não compatível com a sua condição física. Isso a gente está falando de quando a pessoa já é habilitada e ela quer transformar a habilitação dela em uma habilitação PCD. Correto. E quando a pessoa vai se habilitar pela primeira vez já na condição PCD? Basicamente é o mesmo procedimento, ela vai ter que ter os exames, e aí, como é a primeira habilitação, primeiro ela vai passar pelo autoescola, vai fazer o exame teórico, depois que foi aprovado no teórico, psicotécnico, que o Detran vai encaminhar ela para um perito. Aí nessa perícia, ele vai ver se ela realmente tem necessidade do carro adaptado ou automático. Se tiver necessidade e for reconhecida como PCD, vai ser encaminhada com a autoescola no formulário RENASH lá com as restrições. E se o perito entender que ela não enquadra como PCD, ela vai iniciar uma CNH normal. E a Thaisinha? Tirou a habilitação. Tirei. A sua primeira habilitação já foi na Com categoria PCD. Sim. Foi tranquilo? Foi muito tranquilo. A gente tem todo o respaldo, né? Da autoescola, do Carlos também. Porque quando eu fiz 18 anos, meu maior sonho era tirar a habilitação. Aí eu conheci o Carlos e falei, eu quero tirar, será que eu posso? Eu não sabia que eu podia. E aí eu falei com ele me ajudou. Fomos até a autoescola. Foi um processo muito tranquilo. O médico acompanhou no exame, fez a adaptação necessária. No meu caso, só preciso do carro automático e o assento um pouquinho mais acima, né, elevado. Então, a minha deficiência não precisa de muitas adaptações. Qual que é a sua deficiência, só para o nosso pitaqueiro saber? Eu tenho uma deficiência física na perna esquerda, né? É uma deficiência congênita, né, de uma formação. E quando você procurou o Lozano te orientou, e aí você foi para outra escola.
A autoescola teve que fazer alguma coisa especial para você poder ir fazer as aulas, fazer os exames? Sim, eles mandaram fazer uma almofada mais alta para que eu conseguisse ver, né, o painel do carro que é à frente e conseguir tirar a habilitação. Eles foram super preocupados, né, porque eu sou bem pequena, né, tenho 1,40 e aí eles, vamos ver, olha, será que ela consegue alcançar o pé no pedal, no acelerador, no freio? E aí eles fizeram essa adaptação só nesse momento, mas eles super preocupados em como vai ser, se está confortável a postura, foi bem tranquilo. E o valor da autoescola para você se habilitar, eles tiveram alguma diferença por conta dessas habilitações ou foi um processo normal, igual acontece na praia? Você teve que pagar mais para ter as aulas por conta disso? Não, foi um processo normal, não paguei nada a mais por isso, foi bem tranquilo. E você sabe que a vontade dela era carro e moto, né, Thaisinha? É verdade. Thaisinha queria ter andar de moto também. Aqui. Eu falei assim, consegui o carro, agora eu quero a moto. E não tirou de moto? Não. Por quê, Thaisinha? Por conta do equilíbrio, né? Mentira, o perito que não deixou, né? Ficou inconformada que o perito não deixou tirar a carta de moto. Se eu sou o governador do estado, eu mandava embora esse perito. Ai, por favor, já fala pra ele. Lozano, e na prática lá, no seu dia a dia, faz quantos anos que você mexe com essa parte de processo PCD? Eu comecei esses dias, faz 18 anos. Eu comecei quando eu precisei do serviço e fui muito mal orientado na época. Não tinha ninguém que fazia esse trabalho em Barretos. E aí um vendedor da marca na época, que inclusive é nosso amigo Rodrigo Chiarelli, falou: por que você não faz isso aí? Começa a oferecer esse serviço. Porque eu já aprendi o caminho. E aí foi onde eu comecei, 1 por mês, 2, nenhum, 10. Aí foi indo e hoje a gente tem essa experiência para estar dividindo aí. Mas aprendi na prática, lendo, trocando ideia com os peritos. Não é assim, tem que falar assim, ele é parceiro do perito. Não, eu tenho a liberdade de trocar ideia com os peritos, ver o critério de aceitação que eles têm da visão das limitações, dos laudos, que exame que eles querem, que eles vão avaliar. Então eu tenho essa liberdade de estar conversando com eles. E a gente troca informações, passo para eles, eles passam para mim. Na época não tinha perito em Barretos, a gente dependia dos peritos de Rio Preto, e com os quais eu tenho amizade até hoje. E como agora tem em Barretos, os peritos já são bem experientes, estão aí já há mais de 10 anos, nunca tive problema com eles. Não interfiro, mas porque fulano tem direito, porque o outro se enquadrou e esse não. Nunca tive esse bate-papo, essa confusão com eles. O que eles falam, está falado. Porque se ele não concordou, algum motivo, alguma avaliação ali, ele entendeu que o candidato é ou não é PCD. E é responsabilidade dele essa informação que ele insere na CNH do candidato. Porque se é um candidato que não tem nem condições de dirigir mais e ele mantém, e esse candidato causa um acidente grave, o perito que colocou essa restrição, que permitiu que ele continuasse a dirigir, é responsável, é corresponsável por esse acidente, né? Então não é tão simples, a pessoa tem que estar ciente dos riscos e das adaptações que ela vai passar a ter. E falando em adaptação, nesses 18 anos que você atua com essa parte de processo PCD, quais são as modificações, as adaptações mais comuns? Mais comum é o câmbio automático e direção hidráulica. Quando envolve lesão e limitação de perna direita, aí faz adaptação de acelerador para o lado esquerdo, que é bastante comum ter o acelerador para o lado esquerdo. Só que
o candidato ele tem que estar ciente que quando fizer a adaptação de acelerador à esquerda, ele só pode dirigir carro automático com acelerador à esquerda. Aí ele vai falar assim, mas eu tenho uma Saveiro que eu uso para pescar, ele é câmbio automático, eu posso dirigir? Não, você não pode dirigir carro mecânico depois que você passar a ser PCD. Por quê? Se você se envolver num acidente de trânsito, dirigindo um carro mecânico, sendo que a sua condição a partir dali é carro automático e acelerador à esquerda, mesmo que você esteja certo, você passa a estar errado, porque você não estava dirigindo um carro compatível com as suas limitações. E o seguro não vai te pagar também, se der dano material. O seguro geralmente já não quer pagar a gente nem normal, né, Thaís? Imagina se você der ela quer uma brecha para não te pagar. Mas e como é que o cara do seguro ou o policial vai saber que ele tem essa limitação? Quando você se envolve num acidente, a primeira coisa que o policial faz ali na hora que ele chega para a ocorrência é pedir a sua CNH. E na sua CNH, lá no campo das observações, tem as letrinhas lá que significa as suas adaptações. O D, carro automático, F, direção hidráulica, a letrinha C significa uso de acelerador à esquerda. Então, eles veem isso aí. E essas letras tem até para quem não é PCD, né? Igual, por exemplo, quem precisa de lente, igual não vou falar quem precisa de óculos. Aí é a letra A. Mas tem uma letra também, né? A minha é letra G, fião. Preciso de suspensão especial. A minha é de gordo. A, G, C, é tudo. Tá tudo incluído. O Rodrigão tem o alfabeto na CNH. Precisava fazer quase não frente cabe. Tá bem da lado. Ô Thaizinho, me conta na prática, como que é dirigir, o que você sente de maior dificuldade, o que você, vivendo isso já há muito tempo, o que você proporia de melhoria ou mudança para facilitar a vida de quem vai se habilitar? Olha, eu acho assim que a maior dificuldade é a respeito das vagas, né? Porque quando a gente chega em algum lugar, às vezes tem um carro lá parado como pessoa PCD e não tem a placa, né? Informando o que é. Então, acho que é um pouco de empatia das pessoas, porque pessoas PCD às vezes têm mais dificuldade de manobrar um carro ou sair. E aquelas vagas são especialmente para eles. Acho que o respeito sobre as vagas é muito importante. E a paciência, né? Porque a pessoa que tem mais tempo dirigindo, ela já tem as suas habilidades flexíveis, mais rápidas. E a pessoa PCD, às vezes, não. Ela demora um pouco para descer do carro. Ela demora um pouco para se locomover até o carro. Então, é muito importante a infraestrutura da cidade, né? Com as rampas, as calçadas. E você acha que atualmente nós temos, vamos falar no estado aqui de São Paulo, que é a parte que a gente mais vê, mas você acha que tem tido um avanço para poder fazer com que essas adaptações e essas vagas especiais, rampas, sejam implantadas nos municípios? Ou você não vê melhoria pelos governantes? Sim, eu vejo melhoria, sim. Hoje, quando eu era mais nova, né, que eu não tinha habilitação, eu ficava assim, nossa, como assim? Não tem um lugar para estacionar um carro? Meu pai e minha mãe, para quando a gente ia no shopping, mãe, põe na vaga PCD e tal. Então, assim, a gente vê que quando foi aparecendo a oportunidade para as pessoas PCD ter mais inclusão no trânsito, em vários momentos da nossa vida, no mercado de trabalho, eles começaram a entender a necessidade e trabalhar nisso. Então, eu vejo que a nossa cidade também tem essa evolução. Eu acho que essa parte de ter a vaga ou não ter a vaga depende muito das pessoas, porque tem pessoas que não respeitam mesmo a sinalização, a vaga do PCD e coloca lá sem ser. Então, eu acredito muito que está melhorando, sim. É que as pessoas que param lá na vaga têm deficiência mental. Mental, uma anta que não para no lugar certo. Sim. Ou tirou a carta sem cumprir os requisitos, né? Analfabeto, não sabe ler a placa. Pode ser também. Mas o que acontecia há uns
8, 10 anos atrás, as pessoas iam com a CNH-PCD no Detran, pouco a tempo, e eles emitiam o cartão de estacionamento. De uns anos para cá, quando você vai lá solicitar o cartão para estacionar na vaga PCD, eles estão pedindo agora, que eu acho justo, um laudo médico falando que você apresenta dificuldade de locomoção, ou se for deficiência de membro superior, as dificuldades que a pessoa apresenta. Porque tem muitas PCD que ele não necessita de usar aquela vaga PCD. Ele não tem limitação de movimentos. Então, assim, tem que mais o bom senso de cada um, de deixar aquela vaga do mesmo jeito a do idoso, para o idoso que precisa. Se tem a vaga reservada, tem um motivo, não é para qualquer um. Ah, mas eu sou PCD. Mas você está realmente precisando de parar? Tem hora que dá raiva, mesmo que você não acha vaga em lugar nenhum. Mas eu acho que tem que prevalecer o bom senso de cada um ali e deixar realmente para quem precisa da vaga. O que a gente vê muito em outros países é as pessoas chegando e parando o mais afastado possível do local, as que chegam mais cedo, né? Por exemplo, principalmente no Japão, você chega mais cedo de um compromisso, você vai parando mais longe da vaga. Aqui a gente tem a cultura de chegar mais cedo porque eu quero parar na frente, né? E aí quando eu chego atrasado e quero parar na frente mesmo assim, eu desrespeito a vaga e paro na vaga do idoso, na vaga do PCD. E aí dá vontade de riscar o carro tudo, não dá, Thaís? Eu ia riscar tudo. É uma falta de, assim, eu falar, a cultura, né? A cortesia, né? Não tem o hábito da cortesia. Mas tem uma coisa, Rodrigão, que eu fiquei sabendo, que a Thaisinha já está inserida no mundo do trânsito muito antes de se habilitar, porque ela anda de bicicleta. É verdade. Não é verdade? É verdade. E você já passou algum perrengue muito grande andando de bicicleta no trânsito? Já. Sem freio. Meio perigosa. Sem freio? Já. Eu sempre andava ali na Avenida dos Coqueiros, né? Eu adoro andar de bicicleta. E muitas das vezes eu colocava a muleta no guidão, né, da bicicleta. E eu já bati a muleta em várias pessoas, passando no começo, querer subir na calçada. Ai, gente, é um caos. E além dela andar, ela carrega a irmã ou alguém no cano da bicicleta. Ela não anda sozinha, ela é louca, louca mesmo. É verdade. Louco é quem tá sentado no cano, né? Não é a que tá dirigindo. Você precisa filmar andando Eu de bicicleta. tenho vídeos Então, a gente precisa andando levar de para bicicleta. espírito, que não te deu carta de moto. E aí a gente voltar a conversar, né? Ué. Também acho. Ô, Thaís, mas e na parte... Você já andou de ônibus, já andou de táxi, Sim, de mototáxi? Sim. Qual desses transportes públicos você vê mais dificuldade para quem tem uma necessidade de O adaptação? ônibus. O ônibus? Sim. O que acontece? Sim. O motorista muitas das vezes não para mais próximo da guia. Às vezes tem dificuldade para subir. Quando eu, na minha deficiência, eu não tenho ter que subir naquele carrinho do ônibus como pessoas cadeirantes. Então, às vezes, o motorista, ou até mesmo dificuldade na infraestrutura da cidade mesmo, apoiar para descer o carrinho para o pessoa cadeirante subir. Para mim não tem esse problema, mas para muitas pessoas é muito complicado, porque não tem como subir, não tem como... adaptação mesmo, né? A boa vontade do motorista também, que muitas das vezes está com pressa e não estaciona direito para a pessoa subir. Eu já tive problema de, olhar para o motorista, para o senhor pôr um pouquinho mais perto da guia para eu subir. Então, eu acho que o ônibus, às vezes, é muito complicado. É porque a gente fala da guia, assim, para quem está assistindo, a gente não tem essa noção muito, mas por que tem que parar mais perto da guia ou não? Mas o degrau entre a rua e o do ônibus é alto, né? É alto, sim. E aí, aquela sarjeta te aumenta ali 30% na facilidade de andar, né? Isso quando tem sarjeta, tem rua, alguma coisa, né? Porque... Geralmente quem depende do ônibus mora em bairros mais afastados, onde já são mais esquecidos. Então vai ter buraco, calçada estourada, às vezes não tem nem asfalto direito, então isso aí
eu vejo como uma dificuldade muito grande para quem, o cadeirante, no caso da Thaís também, que usa a muleta, cheio de buraco, vai falsear, cair. Então, falta muita melhoria ainda nesse sentido. Taizinha, você leva as pessoas no canto da bicicleta. O Lozano te entregou aqui. Mas você dá carona de carro também para outras pessoas? Ah, se preciso, sim, claro. E eles reagem normal a hora que te vê dirigindo? O meu tio fala que eu tenho um pezinho pesado. Ele fala. Ele não fica com medo de... Quando eu fui buscar ele no serviço, ele falou assim... Nossa, Taizinha, pelo amor de Deus, tá com um tijolinho aí no pé. Aí ele fica todo assim lá atrás ou do lado falando, pelo amor de Deus, vai devagar. Não sei o quê, mas ele confia. Piloto de fuga. Ele confia. Lozano, e... Não sei se eu vou perguntar isso pro Lozano. Vai. Só joga na bomba. Tem muita gente que chega lá no seu escritório fingindo ser PCD, não é? Não é bem fingindo, né? Simulando uma limitação que não tem. Às vezes eles acham que é a primeira vez que está indo lá e que eu sou o perito, né? Ou que eu vou falar para o perito, fulano tem isso, ou fulano não tem nada. Então, às vezes chega dificuldade de andar, de sentar, e aí eu falo, eu só vou analisar seus exames, ver se dá para a gente iniciar o processo, não sou o perito, pode ficar à vontade. Aí a pessoa dá uma relaxada, né? Você vê que ela não tinha nada. Ela dá aquela roupa, agora eu passei E eu falei também, não adianta você chegar no perito ou mancando, simulando uma situação que não tem ninguém bobo. A pessoa sabe a limitação de quem tem uma lesão de coluna, de quem tem uma hernia de disco grave, ou quem tem pino no joelho. Tem pessoas que têm pino no joelho ou placa, ela não consegue ajoelhar, agachar. Então, o perito vai fazer os testes lá. Então, não adianta tentar forçar uma situação que às vezes não vai dar certo. E o processo? A gente falou no começo aqui que você foi fazer o seu, foi mal orientado, aí começou a aprender e aí se tornou referência para não só Barretos, como muitas pessoas que procuram você de fora. É porque o processo é muito difícil e complicado ou é porque a gente aqui não lê o que tem que ler? O processo ele é muito simples, muito simples. Ele é passo a passo e o mal do brasileiro é que o brasileiro não lê, tem preguiça de ler, de procurar. Ou fica procurando recortes na internet que nem sempre é uma informação verdadeira. E é onde às vezes a pessoa começa a fazer sozinho e sem orientação nenhuma, às vezes acaba colocando uma adaptação no carro sem necessidade, ou acaba esbarrando numa dificuldade, protocolando, enviando algum documento errado que possa estar prejudicando o andamento do processo. Mas o processo em si é muito simples, porque é só cumprir o que está escrito ali, desde que tenha já os laudos de perícia e CNH, não tem nada para dar errado, a não ser que a pessoa tenha débitos com a Receita ou com a Secretaria da Fazenda, que aí ela não libera as isenções para quem tem débito. Não recebe, então, por exemplo, eu estou devendo um IPVA, eu não consigo comprar um veículo como PCD? Ela vai indeferir o seu processo, notificando para você quitar os débitos e protocolar novamente depois da quitação. E como que é hoje? A gente teve várias mudanças aí ao longo dos anos, né? Hoje, quanto tempo uma pessoa tem que ficar com o mesmo carro, sem poder vender? Se ela comprar o carro só com a isenção de IPI, ela vai ficar com o carro 3 anos. A lei permite você vender esse carro com 2, porém você não vai poder comprar outro antes dos 3 anos. Se comprar com a isenção do IPI e do ICMS, você vai ficar com o carro 4 anos, não pode vender antes desse prazo. Se acontecer um sinistro antes desse período ou a pessoa morrer, você vai ter que devolver o imposto com juro e correção. O IPI não devolve em caso de morte, mas o ICMS a Fazenda não abre mão em hipótese alguma.
tem que devolver. E como que eu sei que eu tenho isenção só de IPI ou de IPI e ICMS? Vai depender do carro que você vai comprar. Se for comprar com IPI e ICMS, o carro não pode custar mais do que R$120 mil. Se você comprar um carro entre 120 e 200 mil, você vai ter só a isenção do IPI. E a isenção do IPVA, com as mudanças que teve agora nesses últimos anos, você só consegue isenção do IPVA se você for aprovado numa perícia médica do IMESC. Eles têm sido um pouco mais rigorosos do que os peritos do Detran. E quem paga a perícia do IMESC é a Secretaria da Fazenda. Então, a gente entende que tem uma certa pressão aí para poder cortar o máximo que puder. E tem alguma limitação de valor para ter isenção de IPVA? O IPVA, o carro não pode custar mais do que R$120 mil, e a isenção ela incide só sobre 70 mil. E aí você paga 4% de IPVA sobre essa diferença que passar dos R$70 mil. Eu já tenho meu carro lá, meu Fusquinha, não pode ter mais de 20 anos, senão não paga IPVA. Então meu Fusquinha tem 15 anos só de idade. E aí eu fiz o processo e me habilitei na categoria PCD. Eu preciso comprar um carro zero para ter isenção de IPVA? Aí a isenção do IPVA, se você já tiver habilitação PCD com as restrições, você não vai poder pôr a isenção do IPVA num Fusca porque ele é mecânico. Então, desde que o carro que você tem custa menos de R$120 mil, automático ou com as adaptações que a sua CNH exige, você pode pleitear a isenção do IPVA dele para o ano seguinte, desde que aprovado pela perícia do IMESC. Mesmo que ele for usado, não tem problema. Pode ser carro usado e não precisa estar o IPVA no mesmo carro que você comprou com IPI e com ICMS. Ele pode estar num outro carro seu. Um exemplo, você tem um carro hoje que completou 4 anos, está isento de IPVA e você quer comprar um segundo carro agora e não quer vender esse carro. Pode ficar com esse carro, vai continuar com a isenção do IPVA. Você compra o carro novo com isenção de IPI e ICMS, só que quando esse carro novo chegar, você paga o IPVA dele integral. E as pessoas que têm direito aos privilégios, aos benefícios, ao que a gente tem aí de vantagem como PCD, mas não são habilitados, eles também podem comprar carro com as isenções? Pode. É o caso do autismo não condutor, o síndrome de Down, o idoso que nunca foi habilitado ou que era habilitado e não pode dirigir mais por algum motivo, ou um AVC, alguma doença que deixou ele limitado ou cadeirante, pode comprar o carro, ele tem direito a todas as isenções e ele nomeia pelo menos um condutor para estar dirigindo esse carro para ele. Mas só esse condutor que pode dirigir ou não? Você pode nomear até 3 condutores, mas nada impede que outras pessoas dirigem o carro. O que não pode acontecer, e às vezes a gente tem conhecimento que acontece, você mora aqui, compra o idoso ou deficiente daqui, e o condutor é de São Paulo, ou seja, não mora na mesma cidade. Nesse caso não vai ser autorizado, porque é visível que esse carro não vai circular para atender o benefício do deficiente, a necessidade do deficiente. Vai ficar para um neto ou um interesseiro usar. E, por exemplo, uma criança com autismo, os pais querem fazer a aquisição de um veículo no nome do menor, o veículo tem que sair no nome do menor. Tudo em nome do deficiente. Para colocar o carro no nome do menor ou do incapaz, não tem objeção nenhuma. Porém, a hora que completar o prazo que ele for vender ou trocar o carro, ele não pode assinar o documento do carro de livre e espontânea vontade. Ele vai precisar de um alvará judicial, onde o juiz vai autorizar a venda desse carro e vai determinar um prazo para ele repor o bem ou justificar por que
que desfez daquele bem que estava em nome do menor. E aí, vamos supor, eu já tenho meu carro, aí a minha esposa fica grávida, nasce o meu filho e eu descubro que ele tem o autismo. E eu quero usar os privilégios do PCD para o carro que eu já tenho no meu nome. Eu consigo fazer isso sem transferir o carro para o nome do meu filho, que é o deficiente, ou não? No caso da isenção do IPVA, o carro pode estar em nome dos pais, ou do pai ou da mãe, não tem necessidade de estar em nome da criança, porque tem uma dependência ali. Agora, quando é um processo para comprar, aí tudo tem que ser em nome da criança. O IPI vai sair em nome da criança, o ICMS e automaticamente o IPVA. Aí é onde vai bloquear esse carro em nome da criança. Taizinha, quando você foi se habilitar, você só queria tirar a carta ou você sabia de tudo essas siglas que Não. o Lozano tá falando aí? Eu não sabia nem que eu poderia tirar carta. Na hora que eu cheguei pro Carlos, meu sonho é tirar carta. Aí ele, não, vamos tirar. Eu falei, eu posso? Bem assustada. Ele, pode, vamos tirar. E aí começou o processo. Eu não sabia que tinha como tirar a carta PCD, que tinha todo um amparo. E como é que você encontrou o Lozano perdido para te dar essas orientações? Quando eu tinha 16 anos, eu fui guardinha mirim lá na prefeitura. Eu já comecei a trabalhar, né, lá, e aí eu conheci o Carlos. E aí, quando ela fez 18 anos, ela falava que queria tirar a carta, e aí nós movimentamos uma vaquinha. Sim. E aí, no dia do aniversário dela, a gente colocou no envelope o valor que ela ia gastar para tirar a carta. Foi mesmo. E demos de presente para ela. Foi. E aí foi uma maior alegria. Aliás, a Thaís, ela, assim, ela é um exemplo. A gente vê no dia a dia aí tanta gente simulando uma doença para não trabalhar. E ela, desde os 16 anos, levanta cedo, corre atrás, é independente. Hoje ela mora sozinha, tem a casa dela, não depende de ninguém. Eu falo que ela tem um monte de anjo da guarda que fica ajudando ela ali. Tem, assim, eu tenho a maior satisfação de ter conhecido ela, de poder ajudar de alguma forma. E também, assim, vários amigos também têm. E, assim, ela é nossa afilhada, vamos falar Sim. assim. Quando você foi fazer o processo, passou de primeira? Passei. No dia 2 de dezembro. Dia 2 de... Vou até a marca. Eu vou contar um segredo, mas você não fala pra ninguém. Tá. O Rodrigão precisou de 6 exames. Mentira. 6. Pai foi bom, pai foi bom. Pai foi bom. Só reprovei uma de carro só, de moto foi direto e coisa. Tá vendo? Passei de primeira. Uma coisa importante é quando é um idoso que vai fazer alteração da CNH para PCD, a hora que ele inicia o processo, ele não pode dirigir o carro mecânico mais. E às vezes ele fica reprovando, e ele não, às vezes acontece dele não conseguir tirar a carta no carro automático. E aí ou ele fica inapto para dirigir, ou ele vai ficar fazendo prova até passar. Já teve algum caso de dis-PCD? Alguém que fez o processo porque estava buscando ter as vantagens no preço do veículo e aí com as alterações que a gente teve ficou não mais compensativo e a pessoa falou assim, não, eu também não quero mais ser PCD, eu quero voltar ao normal? Tem vários casos desse. Aqui na nossa região, o perito, quando você vai lá no Detran e quer retirar a sua restrição PCD, ele pede que você apresente um exame, um laudo médico, do seu médico, falando que você não apresenta mais aquela limitação, que você evoluiu, que você está curado. E em alguns casos eles voltam a CNH para carro mecânico. Mas também acontece do perito não concordar e vai manter a restrição. Por quê? O perito, ele visa você dirigir com tranquilidade, sem causar acidente no trânsito, de acordo com as suas limitações. Então, ele não vai, você sendo obrigado a dirigir um carro automático ou com adaptação, o perito só para te agradar, ele vai tirar. Não, ele não vai tirar. Se não é a realidade ali, ele não tira, não. Agora tem acontecido muito, porque o Detran nos últimos anos, ele abriu
para todos os médicos que atendem dentro do Poupa Tempo, inserir e avaliar os candidatos PCD. E alguns médicos novos, por falta de informação, de experiência, às vezes colocam uma adaptação que não é muito apropriada, ou deixa de colocar alguma que ele deveria, ou ele exclui a restrição PCD desse candidato numa renovação, alegando que você não é deficiente, você não tem nada. Então, eu aconselho as pessoas que vão renovar a CNH, leva cópia do seu último laudo de perícia, para que esse médico possa ver que as suas condições e o que o perito anterior colocou no laudo. A gente sabe que quando a pessoa vai se habilitar, em alguns casos ela é impedida de dirigir algumas categorias. Por exemplo, se você tem carta de carro e moto, às vezes a sua deficiência faz com que você perca a carta de moto. Nas categorias profissionais, vamos falar assim, C, D e E, existe possibilidade de uma pessoa com deficiência manter essas categorias? Não. Vamos supor que você tenha uma CNH categoria D ou E. Ela vai ser rebaixada para B. Por quê? Porque se você é deficiente com limitação física, você precisa dirigir um carro de passeio. Então, vai ser rebaixada para B de bola e depois não volta. Então, só para a gente deixar sem dúvida nenhuma aqui, para poder ter a categoria da CNH-PCD, não precisa de modificação obrigatoriamente, tudo vai depender do caso da pessoa e da análise dos peritos. Correto. E ia falar, mas o meu vizinho ele tem PCD e o perito deixou a moto para ele. Então, tudo que envolve movimentos de braço não é compatível com o uso de moto. O perito não vai deixar. Lesão de ombro, punho, câncer de mama. Tinha moto, perdeu. Quando que o perito permite o uso da moto? Quando é uma lesão moderada de membros inferiores e que não seja assim tão comprometedora. Se você tem pino na perna esquerda, o perito não vai deixar você usar a moto, porque numa emergência você vai parar às vezes rapidamente e pode cair, entortar o pino, então ele não vai deixar. Pouquíssimos casos o perito deixa a CNH de moto. Rosana, antes da gente ir para a melhor parte, viu, Thaisinha, desse podcast, é a melhor parte. Independente do convidado, tem uma parte que ninguém vai esperar. O Rodrigão daqui a pouco chama. Mas, Momento preferido. veículo autônomo para PCD. Como é que eu faço? Eu posso comprar um veículo autônomo? É que a gente não tem isso na prática. Mas pela sua experiência, eu quero comprar um carro que anda sozinho. Eu não vou dirigir. Mas eu quero ter as isenções, obviamente, porque eu quero pagar mais barato. Você acha que isso vai ser possível? Então, esse veículo provavelmente vai custar mais de R$200 mil e aí ele não tem isenção nenhuma. O Lozano saiu pela tangente. Chama o café, filho. Hoje é o momento mais esperado aqui do pessoal. Empório Von Vier, olha só que delícia. E esse pão de queijo, essa broa chegou fervendo hoje, hein? Sim. Quentinho. Rafa caprichou aí, ó. Na verdade, o Rodrigão foi buscar hoje, né? Foi lá. O Rafa mandou 4 pacotes, chegou um. Porque eu tive que vir experimentando, tava quente, e vim comendo. Mas, pessoal, vai lá, Empório Von Vier. Uma coisa fantástica, você vai adorar lá, vai conhecer, que é uma coisa fantástica. Rua 4, esquina Avenida 15, fantástico. Vai lá com as meninas, um horário desse, pão de queijo fervendo, broa fervendo, fantástico. Vai lá, vai se arrepender. Thaisinha, o Lozano me derrubou. Fiz uma pergunta do carro autônomo e ele falou do valor, eu nem sabia, já nem lembrava desse negócio. O duro de você conversar com um especialista é isso, né? Ele já pegou e falou lá 200 mil e pá, acabou com a minha pergunta. Sim. Então vamos falar dos carros elétricos, tem isenção diferenciada? O híbrido no estado de São Paulo tem isenção do IPVA, mas só os carros montados no estado de São Paulo, ou seja, só a Toyota híbrido tem o desconto a isenção do IPVA até 2026. Mas agora a Toyota fechou a fábrica lá, porque choveu e inundou, tá então... em manutenção, né? Ah, é? Mas é o único.
Aí vários clientes tentam, eu vou comprar o... BYD. Não, um aval, não sei o que, vou ter isenção do IPVA. Não vai, porque ele não é montado no estado de São Paulo. Que é Não sabia isso? esse Hein? detalhe também, não. Tá vendo? Pode cancelar a compra do seu... E assim, são carros que eu acredito que vão dominar o mercado aí, mas não vai ter isenção do IPVA por não ser produzido e montado no estado de São Paulo. Thaís, você já chegou alguma vez para estacionar o carro na vaga destinada ao PCD? E aí você viu a pessoa parando naquela hora e desceu para a camuleta para arrumar na pessoa? Não. Nunca Não, nunca mas brigou? se acontecer. Deu vontade. Se acontecer, vai ser isso mesmo, vai ser usada a muleta. Nunca deu um barraco, jogar desce aí. Não. E me conta alguma história engraçada que já aconteceu nessa sua vida de habilitada. Nossa. Os momentos de fuga. Não, e ela já pilotou moto, sabia? Mentira. Clandestinamente. Já peguei a moto do meu amigo e dirigi pelo Não bairro. divulga não, que cai, hein? Não. Divulga não, que cai. Nós sabe quem que é. Não pode Sim, Do divulgar. meu amigo. Precisou da fuga da polícia nesse dia? Não. Mas era aquela moto 1100 dele? Não. Aquela gigante? Era grande. Não, é aquela. Parece uma bizinha Ah, é. automática. A motonetinha, aquela PCD, aquela Sim. PCX. Você não pode ter carta de moto. Mas e se a gente pegar, por exemplo, você falou que anda de bicicleta. Uma bicicleta elétrica, dessas que a gente vê, você acha que é interessante? Sim, hoje a gente tava falando quando a gente tava vindo pra cá. Eu falei, né? deve ter uma motinha menorzinha que não exige CNH, né? Ia ser um bom quebra-galho para ela. Sim. Hoje tem vários, né? Tem. Os equipamentos de mobilidade autopropelidos, que eles chamam, que não precisa de licenciamento, emplacamento, tem lá algumas restrições, mas as lojas têm vendido aí a rodo, né? Tá menor dirigindo, tá um monte de gente dirigindo, eu acho que É não igual tem. a fase das mobiletes, né? Essas bicicletas elétricas aí viram um inferno na rua. O Duílio veio aqui falar com a gente de mobilete, ele e o tio Grilo, né? Aí o Duílio vai assistir, ele vai lembrar, você falou que as mobiletes são uma praga, Luzano. Mentira, Luzano, eu falei. eu que falei, só pra... É que quando o Duílio fica bravo, aí ele começa a mandar os vídeos pros outros, fala assim, olha lá o que o Crepaldi falou, aí a gente ganha visualização. Entendeu? Ah, e o pessoal tá pilotando essa bicicleta elétrica como se ela fosse uma moto. Sim. Mira o meio da rua e vai. Tá perigoso. O pessoal também é perigoso, viu? Tá o pessoal sem Não, noção. e já teve reportagem, né, que as pessoas tiram o limitador desses veículos e aí aqueles 32 quilômetros, que é o máximo que ela pode atingir para não precisar de habilitação, chega a 50, 60 por hora. Então, Vamos falar de novo, ela não é mais pura. não é pura. Não é pura. Já teve alguém que, depois que soube que você se habilitou, foi lá, fez o processo, passou e chegou e falou assim, Thaís, você foi minha inspiração? Sim, já teve. E como é que é sentir ser inspiração para alguém? E essa pessoa que conseguiu ficar habilitada, né? Ela não tem deficiência nenhuma. Ela tinha muito medo. Ela falava, não, eu tenho medo, eu vou reprovar, eu não quero fazer. E eu falava, não, vai lá, eu consegui, você vai conseguir. É muito satisfatório conseguir ajudar, dar força para outra pessoa, para conquistar seus sonhos. Porque não é fácil, né? Não é fácil, e às vezes por medo mesmo, igual o caso dessa pessoa, ela não tinha nenhuma deficiência, e ela não tinha essa coragem, e eu fui o incentivo dela, a inspiração dela, é muito gratificante conseguir ajudar. Que legal, né, Fiona? Muito bom. Muito. Lozano, para a pessoa hoje que quer comprar um carro, você além de fazer o processo PCD, você conhece aí todos os carros que têm as isenções normais e as isenções extras. Esse é mais um motivo da pessoa procurar um profissional para ela também ser auxiliada na compra do veículo? Sim, tem alguns parceiros que de longa data mesmo, que está sempre com a gente, e a gente tenta divulgar os carros deles também. Então é interessante, às vezes a pessoa
acontece ser o primeiro carro que ela vai comprar na vida, ela nunca teve outro carro. Então é interessante, quando ela vai comprar um carro, ela saber se o carro é bom de venda, se ele tem histórico de problema, se aquela concessionária tem um pós-venda bom. Então eu faço essa orientação para eles também. Tem pessoas que são tão simples, tão humildes, que ela não se sente bem entrando na concessionária para comprar um carro. Ela acha que é muito para ela, mas na verdade ela merece aquilo, mas ela tem essa dificuldade. Então, várias vezes eu vou com um cliente de sábado que eu tenho tempo, vamos na concessionária tal, sábado de manhã nós estamos lá, o senhor vai andar no carro. E aí o vendedor atende, mostra o carro, e essa pessoa acaba virando amigo e eles se sentem gratos. Na verdade, eu que sou grato por eles prestigiar o meu trabalho, mas eu faço desde a orientação, tenho o maior carinho pelos idosos, por todos, mas os idosos eu acho que me pega mais. Ganha seu coração. É como se fosse uma criançona. Tem uns que faz até birra, porque o filho não quer que ele dirige mais e ele quer continuar, então você tem que fazer um meio de campo ali para não criar um atrito na família. E como é que é o seu sentimento quando você realmente percebe que ajudou uma pessoa que estava perdida e você pôs ela dentro dos trilhos, chega lá no final, ela consegue tudo que ela precisava com a orientação, você olha e fala assim, poxa, eu que ajudei essa pessoa. Eu nunca parei para pensar nessa forma. Eu acho que eu não fiz nada, mas assim, só de ver que ele conseguiu, que ele está realizado, a gente tem um sentimento bom por dentro, né, no peito. Aquela pessoa parece que ela te abençoa. Então, é muito gratificante. E, assim, o que eu faço para um, faço para todos, sem discriminação, e dá certo. E você sabe que pela indicação, tem um profissional, o Edmar, lá da Toyota de Ribeirão, pensa num cara fantástico. O Lozano indicou ele, é um cara que meu pai adorava ir lá, tinha vezes que nós em Ribeirão passava lá para tomar café com ele, que é um cara que vem, abraça, cuida. Pensa numa pessoa que eu admiro. É um cara. Ele é extraordinário. Fora da curva. Ele é fora da curva. Como é que ele chama? Edmar. Edmar, vou aí pedir patrocínio. Edmar vai ver, eu vou mandar pra ele. Cara fantástico. Toyota, vou lá pedir patrocínio. Vai conhecer ele que vocês vão ver que é diferente. Os outros falam pra gente aqui, viu, Thaisinha? Falou assim, vocês não têm patrocínio, as coisas. Eu falo assim, a única coisa que nós precisamos tá aqui, ó. Comida. É o pão de queijo. A comida, vamos ver. Aí, ó, quer melhor que isso? Hein? Ô, Lozano, qual foi o idoso que você auxiliou com mais idade? 92 anos. 92? E foi a semana passada que ele já é meu cliente já há uns 12, 15 anos. Fiz vários processos para ele. E aí umas 2 semanas atrás ele apareceu no escritório porque foi renovar a carta, o perito não queria deixar a CNH dele mais, aí o filho meio campo, só dirige na cidade, não sei o que, o médico acabou deixando por 1 ano. E aí só que acrescentou umas letrinhas lá na CNH dele, ele foi lá no escritório para saber o que era aquilo. Aí eu falei, seu fulano, essa letrinha aqui é que o senhor só pode dirigir na luz do dia e não pode dirigir na rodovia mais. Pensa num velhinho bravo. Meu filho acabou com a minha vida, não posso dirigir mais, não posso sair na rodovia, daqui a pouco, quase 6 horas, eu tenho que ir embora. Você não pode nem andar à noite, cara, não pode fazer mais nada. Colocou a tornozeleira eletrônica nele. 92 anos, falei, mas tá bom, o importante pro senhor é ser independente, vai na farmácia, no supermercado, dar suas voltinhas, mas ele quer uma CNH para dirigir na rodovia. Mas ele fisicamente está bem, mas o reflexo de uma pessoa de 92 anos já não ajuda mais, né? Então, nesse ponto, os peritos eles têm sido bem coerentes aí para ajudar esses velhinhos. Você falou de restrição de só dirigir na luz do dia. Não sabia que tinha essa restrição. Tem mais alguma restrição assim incomum que você conhece que já teve alguém que inseriu, por exemplo, só pode dirigir dia de semana, final de semana não, ou não pode, é alguma coisa meio... Não, assim,
que sai um pouquinho aí da tradicional, é não dirigir na luz do dia e a de não dirigir em rodovia. Porque as outras já cai, tem da letra A a Z na listagem do Detran. Cada uma tem um significado lá, mas as mais usadas são essas. Thaís, aqui no escritório, a gente, por muito tempo, já atuando na área de trânsito, viu e já passou com muitos clientes que precisaram recuperar a CNH, resolver problemas indevidos na habilitação, e a gente sentiu o reconhecimento quando conseguiu fazer com que o problema fosse resolvido. Mas não por resolver um problema, porque a CNH era mais ou menos no mesmo sentido do que é para o senhor de 92 anos que o Carlos ajudou. Para você, a CNH tem uma importância diferenciada? Foi como um mérito ter conseguido? E se hoje você perdesse, você sentiria uma frustração grande? Sim, com certeza. É um sonho realizado, né? Eu acho que quando você consegue se incluir, né? Porque a pessoa PCD, eu falo muito porque no início eu não achava que daria certo tirar a habilitação. Temos aqui o meu maior incentivador, que falou, não, dá certo sim, bora. Isso é um sonho? Sim. E assim, no dia que isso aconteceu, gente, eu falo, eu não tenho carro próprio ainda, mas eu falo, eu vou lá todo ano, renovo minha habilitação, porque foi meu maior sonho. E eu falo, todo mundo que tem essa oportunidade de tirar carta, ser independente, não precisar de ninguém, como PCD, nossa, meu Deus, é fora da curva. Então a CNH trouxe liberdade. Muita. E pelo fato de você sentir isso tão apurado, igual você falou, te faz respeitar as leis de trânsito mais porque tem medo de perder a CNH? Sim. Ou você acha que não tem nada a ver? Não, precisa. Tem que respeitar. Acho que independente de qualquer situação, precisa respeitar a lei de trânsito. Eu fiz a pergunta assim, porque a gente vê hoje muitas pessoas que vão lá, normal, chega lá, 18 anos, tira a carta, é um procedimento padrão, não tem uma dificuldade, não tem nada de complexo, e aí as pessoas vão e perdem a carta muito rápido, não respeita a regra e tal, e aí precisa passar uma dificuldade para falar assim, nossa, eu não podia ter feito isso, se eu soubesse que era assim. Então, porque eu vejo, no meu ponto de vista, que as pessoas, quando tem uma dificuldade maior ou quando é um objetivo mais difícil a ser alcançado, elas tendem a valorizar mais. E aí o respeito à questão é igual às vagas. A pessoa que nunca precisou da vaga, que pode parar aqui ou parar aqui, ela não sabe o prejuízo que ela está causando para alguém que realmente precisa da vaga, né? Sim. Então, as pessoas têm que respeitar, né? Eu acho que parar em vaga de idoso deficiente tinha que dar suspensão da CNH. Não só multa, eu acho que teria que ser com mais rigor mesmo, porque é um desaforo. Sim. Né? Já que quer parar na vaga, vou quebrar tuas pernas pra você aprender. Então, precisa ser radical. Quebrar tuas pernas, pronto. Agora não precisa quebrar as pernas. Podia deixar a pessoa sem dirigir por 1 mês, 2 meses, para ela aprender como é que ela vai ser difícil. Tem que fazer penalidade pesada igual dirigir alcoolizado, né? Fazer aquela. Lembra que tem um cidadão, não sei que cidade, aí põe a plaquinha lá, quando o cara tá irregular. Você parou irregular. Aí cara escreve deficiência mental. Retardado. Ele põe no para-brisa dos caras lá. Vai começar a fazer isso aí pro pessoal aprender. Não, eu acho que podia ter alguma coisa de educação. A gente viu, não sei se vocês viram na internet, puseram numa empresa de transporte coletivo, né, de ônibus, os motoristas de ônibus numa bicicleta fixa e puseram os ônibus passando do lado da bicicleta, assim, na velocidade do ônibus. E o motorista lá do ônibus está na bicicletinha, assim, a hora que o ônibus passa, eles até tremem, assim. E aí quiseram ensinar eles como é que é o medo, qual que é o risco, qual que é o perigo que o ciclista sente quando aquele ônibus passa, para ensinar eles, para eles passarem longe, né? Então eu acho que podia realmente colocar na penalidade de quem usa uma vaga que não é para usar, a dificuldade que ele tem que sentir ali para parar de... Mas, no geral, quase todas as cidades, o histórico de desrespeito dos motoristas de ônibus com o pedestre ou com os carros menores é muito grande. Sim.
Eu acho que é o que a Thaisinha falou aqui no começo do programa, né? Falta empatia. As pessoas têm que se colocar. Não só a educação, a cultura, é tudo. Porque como ele tem um tempo para correr a linha dele, ele acha que se ele perder 1 minuto para ela poder entrar ou descer do ônibus com segurança, ele tá no prejuízo. Não tá. Prejuízo ele vai ter se ela cair do ônibus e se machucar, pode passar em cima das pernas, pode acontecer um monte de coisa. Sim. Que já aconteceu por falta de prudência do motorista, né? Rosano, quando que você sentiu que teve a maior mudança nas regras de PCD que afetou realmente? Porque a gente teve lá atrás a questão que as pessoas tinham muita vantagem no valor dos veículos, aí teve uma mudança com relação a isso. Depois dessa mudança, você sentiu que as pessoas pararam de procurar se habilitar na categoria PCD por não ter mais vantagem financeira na compra dos veículos? Até antes da pandemia era bem vantajoso o PCD, a gente tinha isenção total do IPI, total do ICM, total do IPVA, sem falar na variedade de carro, tinha mais de 30 modelos de carro que enquadravam no PCD. E a gente trocava o carro a cada 2 anos. Então, na troca do carro sempre sobrava uns trocos ainda. Aí veio a pandemia, a falta de carros, de peças, os carros subiram mais de 120%, e a Secretaria da Fazenda em 2021 começou a dificultar a isenção do IPVA. E aí, em 2022, começou o laudo do IMESC. E o IPI, para carro motor 1.2 ou mais, ele é 11%. E para os carros motor 1.0, o IPI não chega a 7%. Então, só aí já deixou de ser vantajoso. E hoje, a maioria dos carros é 1.0 turbo. Então, quando você transforma esse desconto em porcentagem, tem carro que não dá 12%. Então, assim, caiu muito o movimento, poucas pessoas procurando ingressar no PCD, e aqueles que têm, muitos estão trocando por carros só com a isenção do IPI, porque nesses casos a montadora te dá um desconto extra, que acaba sendo mais vantajoso do que se você tivesse o ICMS. Mas no geral, vamos falar que caiu 70% a procura. E esse detalhe do IPI, não sabia não, da motorização tinha desconto separado diferente. Até motor 1.2 por lei é 7, veículo 1.2 acima é 11, veículo gasolina 13 e diesel 25. Só que as peças importadas do carro não incidem desconto, então ele não vai dar aquele desconto de 7. Tem carro que vai dar aí, se for só IPI, motor 1.0, às vezes dá 5,7%. É pouquíssimo, porque se for um bom negociador, você vai ganhar 10% brigando com o vendedor e vai comprar ele sem ser o PCD. Uma outra dúvida que a maioria das pessoas acaba confundindo é que você compra o veículo por um valor abaixo do valor de mercado. E aí, quando você compra, naquele ano da nota fiscal, você paga o IPVA sobre o valor da nota. No ano seguinte, o IPVA é pelo valor de mercado, tabela FIPE, né? Correto. Aí as pessoas acabam chegando e falando assim, não, mas eu paguei mais barato no carro e agora estão me cobrando IPVA. Tem muito isso lá? Muito. Quando eu oriento, eu já falo que a isenção, primeiro ano, ou a cobrança é sobre o valor de nota fiscal no ano do emplacamento. O ano seguinte está sendo cobrado de acordo com a FIPE. Até acho que 2020, a Fazenda lançava o valor da nota e ficava aquele valor para sempre. E aí, como os carros começaram a supervalorizar, ela adotou a correção. Então, às vezes, tem ano, o carro está ficando velho e você está pagando o IPVA cada dia mais caro. Por quê? Porque está tendo uma evolução de patrimônio ali. E tem outro detalhinho também, quando você compra um carro, vai por R$100 com desconto, você chegou lá para vender por 120, chega um boletim lá da área do imposto de renda, tá? Que quer receber imposto sobre o lucro. Se tem imposto sobre o lucro do carro? Então. Você comprou por 100 e vendeu por 120, você lucrou 20 mil. Você vai pagar o imposto sobre o lucro de 20 mil reais. Ah, mas aí é só pôr no documento 100. Aí vai de cada um. É o risco que você vai correr. O brasileiro não é assim?
A maioria Diz o é. diretor que eu tenho que cortar essa parte do vídeo, porque eu tô falando... Mas não, eu tô falando que o pessoal me relata essas coisas no escritório, filho. Então não sou eu que tô falando. É um risco eu que a também pessoa oriento corre. e falo que é errado. É um risco que a pessoa corre. Eu vou colocar abaixo ou vou colocar o valor total aí, mas não vou recolher o DARF. É um risco que você corre. A Receita tem 5 anos para te cobrar. E quando cobra, vem 3 vezes o valor que você tinha que pagar. Aí te quebra as pernas. Mas isso é bom para advogado, porque ele vai brigar. Senão o advogado não tem serviço. Não tem. É igual o carro. Se o carro não quebra, o mecânico não tem. Não, o Gustavo veio aqui e falou: se o carro não quebra, como é que eu trabalho? Igual o borracheiro jogando prego na rua. Lozano, tem algum caso engraçado que você lembra assim, que você quer ressaltar, contar aqui para nós? Agora é difícil de lembrar, mas tem bastante coisa que vai acontecendo ao longo do tempo aí que às vezes você não esquece. É igual o vizinho, né? A vizinha fala: minha vizinha comprou um carro PCD, ela não tem nada, eu também quero. Aí você fala: mas só tem exame que mostra alguma coisa? Não tem nada. O que eu tenho que fazer? Tem que fazer exame, ver que a senhora tem. Dói alguma coisa? Dói braço, coluna? Não dói nada. Eu falei: então não tem nada. Mas a vizinha tem. A vizinha ganhou a ação também, eu não ganhei. Então, Taizinho, o olho gordo. Tem algum caso engraçado, alguma coisa que você quer contar pra nós, que você lembra assim, de cara, não? Agora... não tem... Algum tombo, alguma coisa? Só foi no ônibus que aconteceu. Uma vez eu esqueci a carteirinha do ônibus, né, pra não pagar a passagem. E aí o motorista olhou pra minha cara e falou assim: não, mas você precisa ter a carteirinha do ônibus, porque tem que comprovar que você é PCD. Eu falei assim: gente... Falei: não, moço, fica tranquilo. Na hora que eu desço do ônibus, eu coloco minha perna normal. É só pra não pagar mesmo. Eu fiquei de cara quando ele falou isso. E aí? E eu falei... Nossa, eu fiquei muito sem graça, porque eu não sabia nem o que falar. Eu falei: não, moço, fica tranquilo. Na hora que eu desço, a perna fica normal. É só pra não pagar mesmo. Eu pus a minha perna pelo fundo lá com a minha prima, entrei pela frente. A hora que eu chegar ali, eu volto ela. É um, assim... despreparo uma total. coisa que a Thaís falou que é importante ressaltar é que às vezes a pessoa para numa vaga PCD, tá com o cartãozinho lá, e aí ela não é obrigada a expor a deficiência dela para ela poder se beneficiar. Então, tá na CNH e acabou. Não tem agora, mas o que você tem para você parar nessa vaga? Você não é obrigada a falar, a expor nada, é só mostrar a sua CNH. E o PCD faz jus também nesses passeios que a gente faz de 50% de desconto. Você tem que se beneficiar de tudo. Teatro, cinema, tudo que tiver a carteira PCD, ela é PCD, porque ela não discrimina que tipo de PCD, qual que é o nível. É PCD e pronto, acabou. E tem alguns casos que até o acompanhante entra de graça, Sim, né? É verdade. O Lozano, te agradecer. O Rodrigão vai pedir o pitaco final, mas eu queria agradecer de você ter aceitado o convite, mas eu queria te agradecer mais por ter trazido a Thaizinha. A Thaizinha é uma simpatia de pessoa. Quando eu fui conversar na quarta-feira que eu conversei com o Lozano, e ele me falou que você tinha aceito tudo, aí eu conversei com o Clebinho, aí o Clebinho pegou e falou assim: meu Deus, você vai amar a Thaizinha. E ó, eu vou te falar, viu, Rodrigão, que tudo que me falaram de você estava abaixo do que eu tô vendo agora. Você é realmente uma pessoa fantástica. Eu também queria te agradecer demais de ter aceitado vir aqui mostrar o dia a dia, o que acontece na prática nessas áreas. Então, Fião. Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito feliz, tá bom? Também agradeço de estar contribuindo com alguma informação, espero que tenha sido útil. E o que precisar da gente, estamos à disposição. Calma, não acabou não. Você tem que deixar o pitaco. Cada um dá seu pitaco. Tem o andamento do negócio. Então, Thaís, deixa só seu pitaco, que é uma dica de ouro para os pitaqueiros aqui que estão escutando. Aquele incentivo, aquela palavra, só você sabe dar. Ai, Ó. meu Deus. Pode falar. Meu Deus, tô com vergonha.
A dica é ele parar de pressionar os convidados desse jeito. Um incentivo pro pessoal que está te assistindo. Você está sendo uma inspiração para muita gente aqui que assistiu. Agora, faz o seu nome, Thaís. Eu deixo uma palavra de nunca desistir dos sonhos. E assim, independente da condição física, do momento que está vivendo, para tudo tem um jeito. Se você acredita e confia, só vai. É isso aí. Isso aí. Agora, só vez desse é o pitáculo, Carlos. É isso aí, é acreditar em você e nunca desistir. E nunca tem um dia igual ao outro, é sempre, cada dia uma novidade. E é Deus no comando sempre. E estamos à disposição para quem precisar. Fala aí a rede social, contato, telefone, só e-mail. o celular só. Aí, Não manda áudio, é só mensagem de texto. Se Dilma deu um áudio pra ele, por favor, mandar texto aí fora. É o celular 997320410, só mensagem de texto. Lembrando que os pitaqueiros estão assistindo a gente no mundo inteiro, então você tem que falar o DDD. 17, Ah, Barretos, aí. Chão Preto. A Thaisinha ela é mais evoluída que eu sei. Ela tem Instagram, ela tem tudo. Ela é fashion. Digital. A gente teve 3 convidados aqui sem Instagram. Aí eu ia montar a legenda lá do episódio na hora de editar. E eu falava assim, o que eu vou pôr no campo? Porque já estava o campo pronto. Aí precisa inventar alguma coisa lá. Eu não sou muito adepto a Instagram, essas coisas. Eu vou colocar lá, Bem caipira. Carlos Lozano sem rede social. Thaisinha, fala a sua agora. @Thaís Prado. Olha. A minha rede social. O diretor mandou uma mensagem para mim aqui, falando que deficiente é aquela pessoa que não respeita a dificuldade dos outros. Sim. Isso aí. Verdade. Sim, com certeza. Viu, diretor? O diretor tá voando ali, Deus Tá. me livre, hein? Eu vou trazer o diretor aqui, eu me incógnito. Tem gente que fala para mim assim, você fala que tem diretor só para vangloriar o programa. Ele fica escondido, fica no batidor. Então, Pitaqueiro, gostou do episódio? Curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve, ajuda a casa, vai. Tamo aí, né, fião? Balançou lá. Hoje ele balançou. Taqueiro. Até a próxima.